Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Van, aqui do Projeto Pequenos Bateristas. Boa noite para todos vocês. Espero que todos estejam bem, em paz. Então, para iniciar esse papo que eu vou ter com o Emerson, eu quero pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal Pequenos Bateristas, tá bom, gente? Dá aquela força pro projeto. Deixa eu abrir aqui também, para eu poder acompanhar vocês. Só mais alguns ajustes aqui, gente, e eu já... Pessoal, para quem não sabe, hoje o papo vai ser com o Emerson. O Emerson Oliveira, ele é pastor e líder do Ministério de Louvor da Igreja Vida Nova, lá de São Paulo. O Emerson tem uma bagagem enorme para poder compartilhar, dar dica para vocês. Vocês, meus pequenos bateristas, que têm o intuito de iniciar nas igrejas como músico. Então o Emerson, ele vai falar bastante coisa sobre essa parte, equipamento, é o tema, é a área que ele entende por ele ser líder do ministério. Então eu fiz essa live, pessoal, para poder ajudar essas pessoas, esses músicos iniciantes, né? E até quem já é músico também, por que não, né? Pegar aí algumas dicas importantes sobre esse ministério que é, na minha opinião, sagrado, importante e precisa ser feito, executado com muita responsabilidade. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Pam, boa noite. Oi, Pedro, Rafa, Luque. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver, gente. A Silvia. Boa noite, Silvia. Rafael. O Breno. Aí, Breno. Eloy. Bom, gente, vamos esperar mais um pouquinho, esperar o pessoal entrar. Já já o Emerson também entra. Está marcado para as 19 horas. Acho que são 7h01 agora. Ai, que bom, Pam, obrigada de responder, porque eu tô com fone aqui, então eu não ouço nenhum tipo de eco, nada. Então eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu ainda sou ainda apanho ainda dessas histórias aqui, gente. Por exemplo, agora eu acabei de abaixar o volume. O Emerson entrou, gente. Emerson, já vou chamar você. Deixa eu só ajustar o volume aqui que eu abaixei sem querer. Peraí, gente. Só um segundinho, Emerson, já chamo você. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Boa noite, gente. Para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Van, aqui do Projeto Pequenos Bateristas, na cidade de Araras, São Paulo, interior. Tá bom, gente? É isso. Bora, Emerson. Vou chamar, hein? Vamos começar.
Foi aí? Vamos ver aqui. Oi, ouvindo eu te tô. Hum. Agora sim. Tá me vendo Eu estou me certinho? ajeitando aqui, Ivan. Isso, vai Tô com me ajeitando. calma, tranquilo, que eu também tô aqui. Eu sou meio amadora nessas histórias também, eu apanho, sabe? Aí o celular vira, ele Vamos cai. lá. É, já cai mesmo. Já caiu aqui o meu umas duas vezes. Sim. Vai tranquilo que o pessoal tá entrando e a gente já Vai. começa. Na hora que O som tá bom? Você tá me ouvindo? tá dando uns cortinhos, mas dá pra ouvir. Uhum. Você tá. Será que é o meu aqui? É o meu que tá cortando? Ou é o seu? E agora? Será que alguém tá Eu tô te ligando? ouvindo Será legal. que alguém tá ligando? Uhum. O pessoal, a Pan tá aí, né? Vê se a Pan tá ouvindo a gente bem aí. Oi, Pan. Ela respondeu que para mim também ela estava ouvindo. Agora veja, responde, Pan, se você está ouvindo o Tá, Emerson. tá tudo bem aí? Deixa eu ajeitar aqui. Vamos aqui. Vai dar tudo Vai certo. dar tudo. Bom, eu tô te ouvindo sim. A Beth Tá. falou que tá tudo normal. Então, tá tudo normal. Ah, legal, legal. Vai dar tudo certo Sim, os aqui. dois perfeitos. Então, vamos começar. Preparado? Vamos que. Vamos lá, Van, tudo bem com você? Boa noite, meu amigo. Primeiramente, obrigada por aceitar esse convite, que logo de cara você já disse sim para mim. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu respeito pelo projeto Pequenos Bateristas, que eu sei que você acompanha, e principalmente por reservar esse tempinho para poder nos compartilhar da sua sabedoria com as minhas crianças, com os pais, os responsáveis dos meus alunos e as outras pessoas que estão assistindo também. Pô, Van, eu que agradeço, assim, de coração mesmo. Você ter lembrado de mim e a gente se conhece já há tanto tempo, né? E apesar, né, que a vida acaba nos levando para, assim, isso faz parte, né, da vida, para caminhos assim distintos, mas a amizade, o carinho, né, tá sempre aí, sempre, sempre já há muito tempo. E eu fico muito feliz de poder, um pouquinho que for, trocar essa ideia, né? É, conversar com você, conversar como amigos e também poder, aí, se a gente puder ajudar, né, um Contribuir, pouquinho dessa nossa caminhada, vai ser muito legal. exatamente. Bom, gente, então vamos começar. O Emerson, como que você se explica? Quem é você, Emerson? Quem sou eu, cara? Antes, assim, para começar, sempre eu queria, assim, gosto de lembrar, assim, que tudo que a gente falar aqui é uma troca de ideias, né? Nada que é uma regra ou uma pessoa que manja muito e que quer ensinar de maneira nenhuma. Certo. A nossa intenção essa noite é bater um papo e Contribuir, trocar experiência. contribuir de Exatamente. uma forma, aqueles que eu acredito assim, ó, e principalmente porque é um tema muito delicado. Religião é uma coisa muito, né? É um terreno muito, muito frágil para a gente se pisar, né? E então, assim, eu tenho muitas dúvidas, eu leio muito sobre tudo, você também. E hoje eu quero aprender sobre ser evangélico, né? E, e às vezes alguém que esteja assistindo ou que vai assistir posteriormente é, possa, de repente, se inspirar, conhecer a religião através desse papo. Então é mais ou menos isso mesmo, contribuir, né, para coisas que às vezes a gente não sabe completamente, mas é, sente, é verdadeiro dentro da gente, né? Então é mais ou menos por esse caminho aí que a gente vai conduzir o papo. Não é sabe tudo, né? Não é, é o que é você, o que você sente, o que você passa, né? Até para sua filha, né? O que você sente aqui do coração, a sua importância como crente, como cristão, tá? É mais ou menos isso. Legal.
Ela tá chegando uma galera legal aí. Eu tenho o Alan, um brother que trabalhei com ele. Um abração aí, Alan, e para toda a galera. Essa história começa lá em 1989, né? 89. Que foi quando eu ganhei 89. Isso entrega a idade, hein, cara? Quando você começa 1900 e alguma coisa, é complicado. Em 1989, quando eu ganhei meu violão da minha mãe, né, o meu Giannini, lá com 13 anos, e ganhei lá o meu violãozinho, ficava tentando aprender, aquelas revistinhas que na época de violão, né, que eram, cara, a nossa escola, né, de quem não tinha grana, o violão popular mesmo, era aquelas revistinhas assim, que era incrível, a gente esperava, juntava grana para ir comprar aquelas revistinhas lá, e música, aí tinha as bandas, né, de violão e legião urbana, e através dessas revistinhas, com o meu violãozinho Giannini ali, né, eu comecei a aprender a tocar, e junto, né, primeiro sozinho, né, e aí a música, é muito legal isso, cara, é muito legal o trabalho que você faz, o seu trabalho é muito lindo, eu acompanho mesmo, eu vejo, né, e as crianças, porque a música, ela fala a alma, né, na alma das pessoas, e muito mais as crianças que são tão puras, né, que são tão verdadeiras, então a música alcança mesmo. E a gente começou, né, eu sozinho lá, tentando acertar umas notas lá, e aí a música foi me trazendo amigos, né, e aí eu tenho um grande amigo, né, que viu que eu estava aprendendo a tocar violão e falou assim, olha, cara, eu tenho outros amigos, é o Jean, eu tenho outros amigos que tocam violão, e eu vou levar você lá, e aí você está aprendendo a tocar, e vocês tal. E aí isso foi decisivo, né? Um amigo que me levou para os amigos dele. E aí os amigos dele se tornaram meus amigos. E aí acabou que tudo aquilo se tornou uma turma. Uma turma muito grande. E essa turma, a gente cresceu, o que nos unia era a música. Né? A gente vem de um bairro periférico, né? A gente se conhece, para quem não sabe, a gente se conhece há muitos anos. Eu tô tentando aqui, eu tô tentando agir como se tudo fosse, como se eu não soubesse. Eu cresci com essa... Eu estava vendo aqui, só para você ter uma ideia aqui, porque eu tenho uma péssima memória, assim, eu sou professor de história que tem problema com datas, então eu tenho que ter tudo anotado, eu tenho que ter tudo à mão, porque a minha cabeça é para datas. Então, por exemplo, para eu trocar essa ideia com você aqui, para eu resgatar, por exemplo, em 1989, eu fiz uma lição de casa. Eu comecei, cara, o que aconteceu em 89? Como é que eu fiz? Aí eu comecei a pensar, eu fui no Rock in Rio em 91, então em 91 eu já tinha banda. E aí, em janeiro de 91, então em 90 eu já tinha uma banda. Aí eu fui fazendo esse processo, o máximo que eu cheguei foi 89. Caramba! O máximo foi de 89, eu não lembro mais nada. Antes de 89 eu não lembro mais nada. Então eu consegui lembrar que o violão eu ganhei em 89. Inclusive achei uma foto nossa aqui, Ivan, de 1993. Não, publicado, assim. Tá aí? Tá aí? Banda. Eu tenho aqui, vocês já tinham banda em 93. Você, a Renata, ensaiando na casa do Ventura, eu tenho essa Cadê? foto. Aí tá lá, 1990. Depois eu te mando, em off. Tá. Os cabelos enormes, enfim. 1993. 1993. E o que a gente tinha, cara? A gente tinha muita vontade de aprender. A vontade é o que move, né, cara? A vontade é essa força interior. A gente não tinha internet, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha vídeo, porque não tinha MTV, não tinha clipe, tutorial, né? Nada disso. A gente só tinha o ouvido e a vontade, cara. A vontade era muito forte. Então não tinha como a gente não aprender, porque eu falo eu também dou aula de violão, eu falo para a molecada que, cara, minha mãe, eu não tenho mais essa foto. Minha mãe eu tinha foto minha dormindo com violão, assim. Eu almoçava com o violão, assim, eu colocava o prato em cima do violão, almoçava e ficava lá tentando aprender, almoçava. Não. E aí não tinha como a gente não aprender, né, cara? A gente era muita, muita vontade. E essa vontade nos moveu.
E aí a gente acabou, né? Aquele amigo apresentou amigo, a gente virou uma turma nova. E nessa turma você entrou Sim. também. E aí, dessa turma, isso em 90, surgiu a primeira banda, né? A banda É. The End. E a gente ficou de 90 a 95. Parece que foi muito mais, Emerson, mas eu estou fazendo um cálculo. assim, nessa época que você conheceu essa turma e tal, é, Essa turma é foi, estranho você falar essa turma, porque é, você tá. né? Essa turma aí, ó. Essa turma. Nessa época, assim, então assim, os estilos musicais, assim, ó. Então essa turma era do rock and roll. Tipo, você não tinha tendência de você pender para um sertanejinho, para um pagodinho, e aí? Isso é muito legal. Ó, a Pan tá falando que ela não aprendeu a tocar até hoje. Mas a Pan, ela estava em Todas, todas com a gente todas, lá. até hoje, até hoje. Ela, Até é, hoje. Essa pergunta é muito legal, porque isso tem a ver com a formação musical. Né? Por mais que, assim, quando eu aprendi a tocar, fui tocar rock, né? Eu aprendi a tocar ali, mas a minha formação musical, ou a formação musical de uma pessoa, ela está no que aquilo que ela ouviu quando ela cresceu, né? Ela foi crescendo, assim como o caráter, como muitas outras coisas, porque tem ali a memória afetiva, tem aquilo que você ouvia quando seu pai ouvia, e aí quando você ouve, você lembra do seu pai, sua mãe, enfim. Então, a minha formação musical ela é muito vasta. Antes de eu me fechar no rock, eu cresci com o meu pai ouvia muito sertanejo, mas ao mesmo tempo meu pai ouvia Jovem Guarda, então meu pai ouvia rock, aquele rock brasileiro, né, dos anos aham. 60. Então na minha casa tinha muito disco, a minha casa era muito musical. Minha mãe era muito musical, meu pai era muito musical. Então minha casa tinha muito Eu disco. chamo isso a educação musical, né? Eu tenho muitos alunos que vêm aprender a tocar um instrumento e tal, mas não ouvem música. Não tem música dentro de casa. E eu falo, gente, tem que ouvir música. Né? Isso é educação Essa é a musical. minha frase, cara. Essa é a minha frase para os moleques. Cara, você quer fazer música? Você tem que ouvir música. Eu trabalho com o pessoal também de sonoplastia, né? A gente é líder do pessoal da mídia. Falo, cara, você quer mexer com música, você tem que ouvir música, você tem que ter referência, cara, do que é grave, do que é agudo, de um som que você gosta. Se você não tem referência, porque infelizmente hoje a música, ela virou, o Regis Tadeu que ele fala isso, né? Ele fala, a música hoje ela virou, cara, um acessório assim para preencher o vazio. O que a gente fazia? A gente pegava um disco, juntava 4, 5 moleque e colocava o disco Para para ouvir ouvir o o disco. disco. A gente colocava o disco para ouvir o disco, não fazia Dos mais dois nada. A lados. música não era os dois lados e olhar encarte, e ler É, encarte, ficha técnica, nossa, quem quando eu produziu, vinha letra baterista. no encarte, né? Nossa, Era horrível. pôster. Pôster. Então a música, ela não era sabe, para preencher um vazio, que hoje, infelizmente, é. Hoje não se tem o hábito, ou esse ritual de você sentar, vou ouvir música. Não. Você ouve música enquanto você lava o carro, você ouve música tomando banho, você lavando a louça. Então a música é para não ter um vazio. E aí você não. Aí existe formas de você ouvir a música, porque a gente sentava para ouvir. Então eu quero ouvir aqui o que o baixista está fazendo. O baixista está fazendo essa linha, ou o batera está fazendo isso, ouvindo diferente do que aquela som ambiente de elevador, que você não sabe Não nem o que está sabe nem que acontecendo. tá tocando. Então, e essa nossa formação, e aí eu tive essa formação musical. Então, meu pai ouvia sertanejo, ouvia Jovem Guarda, minha mãe ouvia muita coisa, e dessa mistura, o que acontece? Ainda antes de eu aprender a tocar, os caras lá do meu condomínio, os adultos, eles iam fazer churrasco, e aí os moleques iam jogar bola, e eu ficava com os adultos que ficavam tocando violão. Uhum. Então eu sempre tive uma cabeça meio de velho. Assim. Então, os caras estavam tocando violão lá, e eu ficava lá, e os moleques estavam jogando bola. Porque as músicas que os caras tocavam violão, eu ouvia. Uhum. Então, o fato de eu ter ido para o rock, assim, tanto é que depois eu entrei em bandas de baile. Depois da banda do punk rock, eu toquei muito na noite. Eu toquei na noite e aqui em São Paulo, a gente fazia casamento, e aí só que aí foi uma outra fase. Isso foi né? bem depois, alguns anos depois. Foi. O rock eu fiquei a gente ficou de 90 a 95,
né? Mas como foi uma fase muito intensa, né? Que Parece mais. eu comecei com 13, É. 14. Parece mais, né, cara? Eu Eu olho assim, também, eu falo só 5 cara. anos. Eu aprendi Mas é tudo, porque foi aquela fase onde você aprendeu tudo. praticamente tudo que eu aprendi foi ali. Você sai de casa, é a fase que Nem você... praticamente. Hoje eu dou aula, eu vejo a molecada, né? A fase que você... Nem praticamente tudo eu aprendi ali, né? Com vocês. Sim, exatamente, porque e aí isso criou um laço muito forte. E aí parece que hoje faz muito tempo, hoje é uma amizade de mais de 30 anos, mas aquele período da banda foram 5 anos. E a gente tocou muito aqui em São Paulo, punk rock, tocamos, estava fazendo aqui dando uma olhada aqui para fazer um levantamento, tocamos quase em todas as casas que tinha aqui em São Paulo, para se tocar rock, a gente tocou com a banda bem. E a gente não tinha noção disso, é que a gente só queria se divertir. Então, hoje eu vejo, cara, a gente tocou em tudo, a gente tocou no Blackjack, a gente tocou no Hangar, a gente tocou no Porão, lá em Pinheiros, a gente tocou lá no Santo André, a gente tocou no Blackjack, em Perus a gente tocou, e Blackjack, que era o ponte do rock da Zona Sul, a gente tocou 2 vezes, a gente tocou em muitos lugares. E isso foi até 95. E aí, em 96, eu me converti. Tá, eu quero essa história eu quero saber bem miudinho. Não. Então, não sei. Essa história se fizer 1 hora, a gente põe de novo, porque o Instagram derruba, tá? Cara, mas ele derruba? Em 1 hora ele costuma derrubar, então aí a gente entra de novo, porque eu quero assim, ó, uma parte sobre você e depois sobre o ministério, sabe? Então, pode ir com calma, tranquilo, então, fala à vontade. Ó a Cris entrou aí, Cris. A Pan tá pedindo... A Cris, elas fazem parte de toda essa história, hein? Ela sabe de tudo. E eu que tenho uma memória terrível, essa galera sabe de coisas, lembra de coisas que eu não me lembro Comenta nada. aí, meninas, comenta aí depois o que vocês lembram. Coisas publicáveis, pelo amor de Deus. Tem menores assistindo. Então, de 89 a 95 foi esse tempo, né, esse tempo muito, muito forte, muito intenso, que o tempo em que eu comecei a tocar, que eu entrei na banda e que a gente teve a banda e gravamos 2 fitas demos em estúdios bons aqui de São Paulo, né, e tivemos aí essa experiência. Né, muito legal. Fita demo, para quem não sabe, era o play. Né? Primeiro, o que é fita demo, pai? Falar. Meus aluninhos não sabem o que é fita demo. Então é assim, como o primeiro álbum, né? Da própria autoria, isso, né, Emerson? Me corrija se eu estiver falando errado, hein? E você falou uma coisa muito legal. A minha pastora Vera entrou aí. Oi, pastorinha, estamos aqui. Você falou uma coisa muito legal, que a gente começou lá com a banda de rock, uma coisa que diferenciou muito da gente, diferenciou na minha vida até hoje, foi que a gente começou fazendo música própria. Assim, a gente no primeiro ensaio, que é uma coisa difícil, a maioria das bandas elas começam tocando outras coisas, que é natural e tranquilo. Mas a gente, porque surgiu, apareceu, eu fui na casa do Léo, vocalista dessa primeira banda que a gente teve, a banda The End, ela está surgindo histórias aí. E aí a gente conversou muito, eu tive, acho que 15 dias atrás, eu passei o final de semana lá na casa do Léo, foi um tempo maravilhoso, e a gente estava falando sobre isso, que a gente começou a banda com o propósito de fazer música autoral. Então, nos primeiros ensaios, a gente já queria escrever as nossas músicas. Então, a gente começou a banda com 2, 3 músicas próprias. E isso norteou o nosso caminho. Por mais que a gente tinha que fazer cover, é lógico, porque as pessoas, elas querem ir ouvir as bandas, elas querem ir. Mas isso nos norteou, porque a gente, desde o início, era uma banda autoral. E isso me ajudou muito, porque eu fui forçado a escrever música. Eu não sabia. E aí o Léo fazia as letras, e aí eu ia fazendo as músicas. E até hoje... Né? Isso é sensacional. Eu lembro de todas as músicas do DN. Isso, como assim? E a gente não fez nada pretencioso. Assim, a gente era uns 4 carinhas que pegaram ali, vamos fazer as nossas músicas ali, mas isso é tão legal, cara, você pegar jovens, adolescentes que vou fazer minha música, eu vou expressar minha arte, eu vou
a gente não sabia, mas a prática também leva a isso, a vontade, a prática, né, enfim, aí nós nos tornamos uma banda autoral. Não, e Né, vocês deram, assim, super certo. É óbvio que o The End começou com uma primeira formação que tinha o Johnny, né? Não era o Johnny na bateria, né? Primeiramente. Teve uma galera, assim, até antes de engrenar mesmo, teve uma passagem bastante gente. Por fim, a última formação que é da demo é a clássica, né? Que é a formação Venturini na bateria, Nando no vocal, no baixo, você vocal e guitarra. E o Léo vocal, né? Era essa a formação. Então, o que eu queria dizer é assim, ó, os quatro super, até hoje, engajado, né? Os quatro criativos. Sim, cara, 4 cabeções. Os 4 com a mesma vibe, a mesma vontade, enfim. Foi 4 pessoas que deram super certo, né? Um casamento ali, né? E um achado, porque moleque, geralmente, um não quer saber de nada, um não quer ensaiar, um falta, né? Mas isso é muito legal. Vou mandar um abraço para o amigo Mitri, o Mitri Guedes, lá do Espírito Santo, meu brother, trabalhei com ele. Um abração aí, meu irmão. Para vocês. Boa noite, pessoal. Tem uma galera chegando. E isso é muito legal de se falar também. Eram muito engajados mesmo, o Nando, o Ventu, a gente era muito focado naquilo, né, naquilo que a gente queria, né, a gente abria mão de muitas coisas porque a gente queria fazer música, sim. Né, e foi o que você falou, dentro daquilo que a gente se propôs, a gente deu certo, naquele período, para aquilo que a gente queria fazer, a gente deu certo. Vocês arrastavam uma galera atrás de vocês, né? Sim. Eu conto histórias, todo dia, sempre minha filha, ela fala, pai, conta as suas histórias. Ela para e fica pedindo para eu contar as histórias dos lugares que a gente foi, e ela fica falando. E aí, sim, a gente levava ônibus, para onde a gente ia, a gente tinha a nossa galera e um ônibus, então para onde a gente vai, põe a galera no ônibus, a gente alugava o ônibus, mas o nosso vazio, porque a gente sempre levava o público. Isso é uma sacada de monstro, cara. É uma sacada de monstro. Nunca. A gente nunca tocou para 50 pessoas, assim. Porque a gente levava o pessoal. A minha mãe ia no funk, cara. Uma vez lá no Blackjack, eu nunca vou me esquecer, tá aquela confusão, aquele lugar todo preto. Aí eu olho, tá minha mãe sentadinha, a mãe do Ventu também. Sentada lá numa mesa, lá no Blackjack, o pau quebrando. O que será que pensava, né? Aí tudo isso chega em 1995, quando eu me converti, né? E na verdade, sim, meu processo de conversão ele não foi uma coisa muito... Porque tem vários tipos de experiências, né? E aí existem aquelas experiências radicais em que a pessoa, né, tem uma transformação e ela tinha uma vida assim, e aí a vida dela virou de cabeça para baixo e tal. E a minha foi um processo, assim, sabe, lento. Eu não entrei na igreja e falei, agora eu sou... Não, foi um processo... Aliás, a nossa vida inteira é um processo, né? Mas a minha conversão foi devagarinho, assim. Então eu comecei com a minha mãe... Isso que eu queria perguntar. Alguém já era evangélico dentro da sua família? Sim. A sua família sim, a minha mãe é evangélica, no caso? Não é católica? Agora sim, assim, mas não era não. Eu não nasci, meu pai não eram cristãos, não era evangélico. No momento da vida, a minha mãe se converteu e ela orava muito por mim. Eu lembro, eu chegava 4 horas da manhã, minha mãe, a luzinha do banheiro. Ela já era evangélica, então? Assim, ela se converteu, mas não desde quando eu era pequeno. Ela se converteu, acho que em 92, 93, ela se converteu. E ela orou aí uns 5 anos. Acho que ela se converteu antes ainda, porque ela orou uns 4, 5 anos até que eu me convertesse mesmo. Então, foi um processo. E eu lembro que eu chegava 4,
4h30 da manhã, chegava de manhã e a luzinha dela estava acesa lá, que ela estava orando. Que dia que foi? Orando, Você lembra do dia que foi assim, que você deu um estalo e falou assim, eu vou lá ver como é que é. Você lembra desse dia? Eram muitos convites, cara. Era muito doido que era assim. A minha mãe sempre me falava, ó, filho, vamos na igreja? Eu falava, ó, mãe, hoje eu não vou, mas na sexta-feira eu vou. Aí, toda vez quando chegava, o culto lá, eu acho que era 6 horas, se não me engano. E aí, toda vez que ela estava se preparando, eu acho que na cabeça dela, hoje eu vou para a igreja e tal. Aí, quando ela estava se preparando, 5h30, tocava o interfone do prédio. Ou alguém gritava lá, Emerson! Aí o pessoal chorando, chorando! Aí ela olhava assim, eu olhava para ela. Como eu já volto. E aí não voltava mais, ela ia para a igreja. Muitas vezes aconteceu isso, né? E até que, assim, isso é muito legal, assim, também de se falar. Eu comecei a ir na igreja para agradar minha mãe. Isso acontece muito. Hoje, eu, como pastor, a gente vê as pessoas chegando na igreja. Eu fui uma pessoa que um dia cheguei na igreja, né? Mas hoje eu vejo as pessoas chegando na igreja e a gente consegue ver esses perfis, né? Eu fui uma pessoa que foi para a igreja para agradar minha mãe. Eu não tive Aí, no processo, e aí, o que você sentiu? Eu quero falar desse dia. O que você sentiu quando você foi? Então, um dia você não furou com ela e foi. É isso? Fui. Então, mas aí o que acontece? Nesse dia não aconteceu nada. Porque eu comecei a ir com ela para agradá-la. Mas você não prestava, então, você não prestava atenção? O que você ficava fazendo lá? Não. Nada? Não, nem os músicos, pelo menos os músicos você olhava. Já tinha música? Eu passei uma vez. Não, lá não tinha. Ela era de uma igreja que tinha teclado, som, tecladista, né? E era uma igreja pequena, e eu acho que nem naquela igreja tinha tecladista ainda. E eu passei uma vergonha terrível, cara, porque o que acontece? Olha, quando eu penso isso, minha cara queima. Eu fui num dia de Santa Ceia e eu não entendia. Para quem não sabe, né, tem ali a ceia, né, a Santa Ceia, que tem o pão, que representa o corpo de Cristo, né, o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, e aí tem esse cerimonial, esse sacramento. E só que tem toda uma ordenação ali, uma liturgia. Primeiro você espera o pastor falar, e aí a gente ora, aí come o pão, depois vai lá. Então, eu não sabia, cara, eu achava que era um lanchinho. Você acredita que eu comi? Acredito. Eu comi, cara. Hoje a minha cara queima, cara. O cara passou dando um pãozinho e o suco. Eu não tinha noção, por isso que eu tô te falando. O meu processo. Ai, meu Deus. Né? A minha conversão foi um processo, assim, e foi lento, não foi rápido, não. Né? Então, eu cheguei lá, o cara passou com o pão, eu comi o pão, aí depois eu vi que estava todo mundo segurando, falei, o que está acontecendo aqui? Aí eu percebi que era uma comida. Não era o lanchinho. Não era. Eu fiquei até vendo, pô, a igreja aqui é legal, os caras dão um lanche no meio do culto, mas não era. E aí... Então, eu comecei a ir para agradar minha mãe. Então, eu ia uma sexta-feira, aí depois eu ia outra. Mas nesse processo, as coisas vão acontecendo, né? Deus vai trabalhando. Mas a experiência, isso é muito legal, que assim, a gente não pode normatizar e falar que todas as experiências são iguais. Não, tem gente que vai e no primeiro dia Deus pega e aí a pessoa se converte, ela larga tudo. Isso acontece muito, né? Enfim, mas a minha experiência não foi essa. Aí eu fui indo, aí eu cheguei lá, tinha um grupo de jovens, e aí o líder do grupo de jovens, né, a minha mãe me apresentou, falou, esse aqui é meu filho, legal, aí trouxe para perto, aí tem uma galera, e é uma coisa que, assim, a vida, ela ensina isso, depois a gente vai ver que não é só dentro da igreja, né, mas o que acontece na igreja é o que? O jovem, no começo, o que faz o jovem ficar na igreja é a turma, isso de uma forma geral. Né? Essa que a gente encontrou lá em 1990, lá em 93, que nos fazia nos encontrar, aquela galera. E na igreja também. O que faz um jovem permanecer ali na igreja no primeiro momento. Né? Ele vai ter um relacionamento com Deus, depois, exatamente. Mas eu vejo muito isso. E comigo foi assim, eu fiquei por causa daquela galera. O pessoal começou a convidar, vem pra cá, no domingo a gente tem uma gincana, no domingo a gente faz isso aqui. Mas deixa eu perguntar pra você, assim, a diferença dessa galera pra outra, assim, em relação, assim, a papos, outro mundo e tal, você estranhou? O que você achou disso?
Eu acho que, assim, como o meu foi um processo, quando eu entrei, eu comecei a lidar com os jovens, assim, o meu coração já estava mais, né, já estava mais quebrantado ali, aí eu já estava pensando em outras Como ele. coisas. Eu já eu já estava mais assim, opa, espera aí, eu acho que aqui é legal, acho que aqui, né, mas o papo é Você diferente como mesmo, jovem, né? que idade que você tinha aí? A gente fala jovem, assim, eu não era tão jovem, deixa eu ver aqui, 95 anos, eu tinha 19 Ah, anos, era um sim. jovenzinho, um E jovenzinho, assim, e né? aí a cabeça do jovem que começa aí na igreja, pelo menos assim, tudo que eu falar assim, alguma coisa, geralmente é coisa que eu tô perguntando, e geralmente são coisas que as crianças comentam comigo, tá? Então, assim, eu tenho Pode falar. alguns relatos assim de adolescentes que começou aí na igreja e passou a querer esconder que estava indo na igreja. Eu tenho vergonha agora de falar para aqueles outros amigos lá que tá indo na igreja, que virou crente e tal. Você teve esse Olha, Ivan, em 1995, isso era muito mais forte, eu tive sim, no começo, eu tive mesmo, ó, tá entrando uma galera legal aí, Obrigada, um gente. abraço para Obrigada por Ciro, tá participar. entrando. Fiquem aí, porque olha, tem conversa, tem A Cris papo. tá interagindo aí. O Adriano, um amigão nosso também, entrou aí. Um abração, Adri. Então, em 1995 era muito mais forte, né? Hoje em dia, você ser evangélico é uma coisa comum, né? Hoje é muito comum, né? Assim, é muito mais tranquilo. Olha lá, isso aí é tudo do grupo de jovens, chama de tio Emerson. Ah, Uns homens de 30 anos me chamam de tio Emerson. Tô brincando, mas é tudo casado, hoje em dia é tudo casado com tio filho. Ele Emerson. não. Mas onde me acha é o tio Emerson, é o tio Emerson. Mas em 1995 era complicado você ser um jovem e você ser crente, Uhum, nessa palavra uhum. crente. Olha o crente. Então, muitas vezes, eu ficava meio assim, e já, até porque hoje em dia tem até essa questão de não poder discriminar, enfim, mas eu já passei muitas coisas Preconceito. assim em trabalho, muito do pessoal tirar sarro porque você é da igreja, porque muita coisa a gente passou, né? Então no começo tinha assim de você ser tanto Eva que eu entrei da igreja em 95. Aí eu fiquei em 95, 96, eu fiquei na igreja mesmo. E aí, em 97, eu fui morar no Espírito Santo, com os amigos meus, na casa de uma família maravilhosa, que eu amo de coração, que é minha família. Uhum, Assim, eles não são família de sangue, mas eles são minha família da vida. uhum. Assim. Aí, quando eu fiquei de 95 a 96, até o final de 96 eu fiquei na igreja. E aí, eu fui em 97, eu fui para o Espírito Santo para morar lá, e lá eu acabei não indo para a igreja. Assim, ainda não estava maduro, você entende? É por isso que eu falei que o meu processo de conversão, a minha conversão, ela foi um processo, né, de amadurecimento, de entender. Então, aí em 95, em 97, eu não fui mais para a igreja. Eu saí daqui, fui morar no Espírito Santo, e lá no bairro onde eu morava não tinha a igreja que eu frequentava aqui. Aí eu até fui numa outra igreja quando eu cheguei lá no começo, mas não era da mesma, né? Aí não me adaptei, acabou que eu não fui mais para a igreja. E lá eu entrei numa outra banda. Então aí eu tenho esse outro momento na minha vida, numa outra O banda autoral, que músico. eu fiz um trabalho. Sim, como lá eu fiz foi um segundo período meu de música autoral, que a gente entrou no estúdio, começamos a gravar CD também, e aí foi um outro momento, que foi de 97 a 99. E esse período eu não fui para a igreja. Eu queria ir para a igreja, assim, eu tinha vontade de ir para a igreja, mas eu não, cara, não conseguia. Eu lembro que eu ficava no portão assim, aí eu via a igreja que eu frequentava, ela não tinha essa questão de roupa social, não, era normal Aham, assim, né? Mas tem outras que têm essas questões dos costumes, eu entendo tranquilo. E aí por que eu falo isso? Porque às vezes passava uma família na frente, eu acho que eles eram meus vizinhos, eu não lembro agora. Eles passavam assim, aí passava um senhor de terno e gravata, com acho que
com a Bíblia, aí passava a esposa, aí passava uma criancinha de terno e gravata, pequenininha assim, e aí aquilo ardia no meu coração, cara, puxa, eles vão pra igreja, cara. E por algum motivo eu não tinha força para ir na igreja, enfim, eu passei esse de 97 a 99 sem conseguir ir para a igreja. E aí eu tive essa outra banda, nós fizemos alguns shows e fizemos muita música. Eu sempre fiz muita música, assim, a música para mim, compor, era algo assim natural, assim. E tudo isso porque lá em 90 a gente decidiu montar uma banda e começamos a fazer as nossas músicas. Entende? Isso é muito legal. Por isso que me influencia até hoje. Né? Eu pego o violão e aí vem as composições. Isso é muito legal. E aí, de 97 até 99 no Espírito Santo, eu fiquei com essa banda, né? Tocamos músicas autorais. E na mesma pegada aqui, o pessoal ia para praia, porque o Espírito Santo, é praia, é litorâneo, praias lindas, maravilhosas, calor o ano inteiro. Só que eu e o meu amigo Márcio, meu irmão para a vida toda, ele é o guitarrista e eu tocava violão e cantava. O povo ia para a praia e a gente ficava fazendo música. Assim, um sol rachando, fazendo o sol rachando e a gente tirando música, ou fazendo música e ninguém entendia nada. Porque isso na gente desde sempre, né? E aí eu tive essa banda, até que em 99 eu consegui voltar para a igreja. E aí de 99 até hoje, essa volta? Aí eu voltei mais maduro. Tipo, acabou a banda. Cara, na verdade, assim, eu saí meio que no meio do processo de gravação do CD, assim, tava... Eu acho que os caras ficaram muito bravos. São meus amigos, né? O Fabão, são meus irmãos, né? O ano passado, 2021, mas o que te deu? Eu tava lá. Cara, deu um estalo. Aí foi, assim, aí foi radical, né? Se aquele primeiro não foi, né? Eu fui indo para agradar minha mãe. Lá eu nem tinha minha mãe lá eu morava sozinho, porque eu fui para morar na casa dessa família amiga minha, eu morei acho que uns 3 anos com eles, assim, me ajudaram muito, e aí depois eu consegui um emprego, consegui me estabilizar, aí eu falei, puxa, acho que está na hora de eu alugar uma casinha para mim e tal, e aí eu fui morar sozinho mesmo, acho que de 98 a 99 eu morei sozinho. Mas estava triste, alguma coisa assim? Sozinho, sim. Aí tá. Quando eu estava lá morando sozinho, num estado que não era, assim, era como se eu for para lá hoje é a minha casa, né? Só que não tinha minha mãe, não tinha minha irmã, não tinha minha família, meu pai, né? Todos eram vivos ainda. Então lá pegou, cara. Assim, eu sozinho naquela casinha pequenininha, às vezes eu perdi emprego, aí eu morava sozinho mesmo, então eu precisava trabalhar para pagar aluguel. Então, acontecia de perder o emprego, foi um ano muito, assim, conturbado, e um ano muito agitado. Então, eu perdi emprego, aí procurar outro emprego, e aí fui trabalhar, cara, e aí fui trabalhar de vendedor, eu não vendi, eu tenho muita vergonha, nossa, eu não vendia nada. E, cara, e foi assim, eu fui trabalhar de vendedor de celular, não existia pré-pago, assim, era só aquele tijolão, aquele startup. E aí eu fiquei, acho que 1, 2 meses, não vendi nada. E eu saí correndo, falei, não quero ficar aqui, porque eu não consigo vender, me dá agonia. E assim que eu saí, chegou o pré-pago no Brasil, cara. E aí todo mundo tinha celular. Todo mundo, você entrava numa lotação, assim, desde o cobrador ao motorista, todo mundo, e eu não vendi nada porque eu saí. Mas enfim, coisas da vida. E aí quando eu estava sozinho lá no Espírito Santo, e ali eu senti, aí eu falei, não, eu preciso Você acha de Deus, que foi cara. que você deu essa sentida assim pela dor? No seu caso, né? Sim, no seu caso que eu estou dizendo. Sim, dor no sentido de tristeza, né? No sentido de faltando alguma coisa, de vazio, né? Que era muito legal, assim, porque eu tinha os meus amigos, então a gente se encontrava, a gente ia, porque lá ainda era, hoje nem tanto, era um esquema interior, então a gente ia para a praça todo dia, você vai para a praça, aqui em São Paulo não tem praça, aqui na capital não tem. Então todo dia você vai para a praça, e aí a gente come lanche, e aí troca ideia, só que aí depois todo mundo ia para casa com a família e eu ia sozinho. E aí, isso pegou muito, e eu tenho muitas canções dessa época, canções tristes dessa época,
Eu Oi? imagino, deve ser umas canções bem, embora tristes, mas bonitas. É, Eu acho que quando a gente está tô triste, ligado, tô ligado, tô quando a gente está ligado. triste, a Eu não gente tô. faz umas coisas bonitas, né? E é terrível, que eu falava isso pro meu amigo Márcio. Eu falava, cara, que quando eu tava assim, a minha vida tá tudo bem, cara, eu não briguei com a namorada, eu não consigo fazer música. Eu falava pra ele, eu preciso brigar pra É, fazer música. eu acredito. Só saía música, a inspiração, só saía música quando tinha problema, enfim, quando eu tava passando uma crise. Então, esse foi um momento muito triste, assim, esse foi um estalo. Você pode E dizer aí eu assim, procurei, e você aí pode afirmar assim para mim, assim que, por exemplo, lá naquela época lá que a sua mãe tentou te levar para a igreja por amor, aí agora você foi pela dor, você pode dizer que ou vai pelo amor ou vai pela dor? Você pode afirmar isso? eu acho que essa frase ela é muito, muito simples, assim. Ela acaba, tipo, mas é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. É assim, a gente vai por alguma necessidade. Essa dor é essa necessidade, é um vazio. Tem pessoas que vão, ou porque está doente, enfim, tem isso mesmo, né, de você ir, ou você vai por amor, ou você vai pela dor. Mas, na verdade, é difícil alguém que vai por amor, assim, que ama a Deus, eu vou para a igreja porque Ah, eu amo a é. Deus. Todo mundo, na verdade, vai por dor, né? Vai pelo vazio que existe existencial dentro de todos nós. Né? Essa busca por algo, sabe, essa saudade que o Renato você falava que você não sabe do que, eu tenho uma saudade, eu não sei do que é, essa nostalgia do pôr do sol, esse negócio que vem, esse é um vaziozinho que ele é específico, é um lugar do Espírito Santo, da presença de Deus, que todos nós temos. Hum. Então, essa é a dor, né? Essa é a necessidade de todo ser humano precisa de Jesus e é mais ou menos isso mesmo. Eu fui por causa disso, a dor, assim, dessa necessidade. E aí eu fui sozinho, não fui por causa para agradar minha mãe, eu fui porque eu queria Deus, eu fui porque eu precisava de Hum. Deus, e aí eu E as fiquei, coisas? e até E aí hoje. as coisas. Que aconteceu na sua vida depois? Eu cresci, né, principalmente assim como ser humano, né, é, assim, eu cresci no sentido de maturidade, né, de saber, poxa, cara, e você conhecer a Deus, assim, porque eu não tenho minha mãe aqui, eu não tenho meu pai, eu não tenho minha irmã, eu não tenho, cara, eu tenho Deus. Uhum. E aí, isso é legal, cara, você crescer em intimidade com Deus, você crescer em relacionamento com Deus, cara, puxa, então, eu moro sozinho, então a minha vida de oração, cara, eu falo com Deus, sabe? É loucura para o mundo, né? Mas o apóstolo Paulo fala que é isso mesmo, é loucura para o mundo. Mas eu tenho um amigo, cara, eu tenho Deus, ele está comigo, e eu cresci em maturidade, cresci nessa questão, né? E as outras coisas são consequências de questão de trabalho, questão de. Mas o que mudou mais foi essa noção da presença de Deus, do relacionamento com Deus e da necessidade. Ali eu descobri, eu preciso de Deus. Foi nesse momento que eu percebi que eu precisava de Deus. Mas você E é aí, professor de história, né? É isso, né? E essa sim. escolha de ser professor de história tem a ver? Tem alguma coisa a ver? Porque você estudou, acredito eu que você também foi lá, conhecendo você do jeito que eu conheço, eu acredito que você estudou pra caramba também sobre a Bíblia, sobre várias coisas, né? Até para chegar a esse, e Sim, a aí, gente estuda até hoje. né, para chegar a esse ponto que você chegou de ser um líder e tal. E a história tem alguma coisa a ver também, essa escolha? Com a religião ou não tem nada a ver? Olha, tem e não e indiretamente tem, né? Assim, ser professor, assim, eu descobri, assim, ser professor, né, antes de ser professor de história, né, já na igreja a gente exerce essa função, eu já tinha também trabalhado de professor de informática lá nos anos 90, né? Mas aí eu fui fazer jornalismo, cara. Eu fiz 5 semestres de Não. jornalismo, eu estava para me formar. E na faculdade de jornalismo, cara, eu vi um professor dando aula de história do jornalismo. Cara, aquele cara, ele falava
ele dava uma aula tão incrível que na faculdade de jornalismo eu descobri que eu queria ser professor, né? E de história, foi uma coisa muito maluca, cara. E aí foi ainda, aí eu nem não acabei jornalismo, né? Eu preciso terminar ainda, inclusive, né? Mas e aí eu fiz faculdade de história, mas hoje tem tudo a ver. Por exemplo, eu tô no sexto ano, eu estou dando aí né, as civilizações da antiguidade. Estou dando agora essa aula. Então, os hebreus, é tudo que está na Bíblia, cara. E aí, quando eu falo com eles, eu falo, gente, isso aqui não é religião, isso aqui é história. Então, Abraão é um cara que ele nasceu mesmo, ele existiu lá na Mesopotâmia, gente. Aqui, ó, Mesopotâmia. Por isso E aí que eu ele fiz foi a lá. pergunta. Por isso. Também. Tem tudo a ver, não, tem tudo a ver, tá tudo inteiramente ligado, né? E é muito legal, cara. Eu sou apaixonado por história e apaixonado pela Bíblia e histórias de uma forma geral, né? Sempre fui apaixonado Você já por leu a filme Bíblia também. inteirinha? Cara, já, mas não assim, tipo assim, vou pegar Gênesis aqui mas nessa loucura toda já, assim. Mas eu preciso fazer preciso não, mas eu quero fazer essa jornada que o pessoal faz, né? Todo ano, pronto, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. O pessoal tem esse plano, né? Esses planos, ó, começa aqui, tal. Eu não consigo entender a esses planos, eu não consigo, cara. Mas já li com certeza, mas eu quero fazer essa jornada, assim, de pegar as vezes aqui e terminar lá, mas esses planos diretos, assim, eu não consegui ainda. Eu sou muito irrequieto, eu estou aqui, mas eu quero ler outra coisa, eu quero ver outra coisa aqui, aí eu acabo... Aí, quando você sai do plano, aí dá uma frustração, aí é por isso que eu... Não, para de eu tentei, mas a interpretar, né, umas palavras muito difíceis, né? Mas aí eu acho que tem que estar muito espiritualizada, né, para poder entender, né? Porque às vezes começa a bugar mesmo, né? Assim, tem duas formas da gente fazer, né? Tem a leitura e tem o estudo. Você pode essa leitura de primeira passo, por exemplo, vou ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, né? Essa é uma leitura onde assim, é uma leitura que não é um estudo, porque se você for pegar um estudo, você vai ter que parar. E aí, se você parar, é por isso que eu nunca peguei ela de uma vez assim, porque eu tenho que parar. Aí, se você parar, aí amanhã você não vai... livro por livro? É livro por livro que se chama? Qual é o termo correto de falar assim? Gênesis, Apocalipse? A Bíblia ela é um conjunto de 66 livros. Então é livro. Exatamente. Só que dentro desses livros existem categorias distintas. Então, por exemplo, as cartas de Paulo, elas não são... A gente fala livro, na Bíblia tem 66 livros, né? Mas dentro desse compilado existem cartas, existem poemas, né? Existem livros proféticos, né? Então, mas no geral a gente pode falar, são 66 livros. Mas se você pega o Novo Testamento, né? A maioria dele que foi escrito pelo apóstolo Paulo são cartas mesmo. Você vai pegar lá, ele está falando assim, aqui quem está falando é o Paulo, tudo bem com vocês, eu espero que esteja tudo bem. Tem carta que ele fala, fala para o fulano, para ele quando ele vier aqui, ele trazer a minha capa, que eu esqueci aí. Então você vai ver que é uma carta mesmo. Né? Mas já tem outros que são, igual Apocalipse, que é um livro profético, que você precisa interpretar, você precisa sentar, e aí não dá para você ler de uma passada de olho, assim, que você não vai entender nada. Deixa eu ver o que estão falando aqui. A Marise está falando para você. Esqueceu de citar que ele também tocou na Igreja Católica. Eu ia falar isso, Marise. Olha só, Pan, eu ia falar isso no começo, eu fiquei com medo de ficar extenso, porque isso tem a ver por que a gente começou a tocar música própria. Eu comecei, mas eu fiquei com medo de me estender, mas eu vou falar, Pan. A gente começou a tocar a banda The End porque tinha um rapaz, eu acho que o nome dele é Sérgio, um cara muito legal, um cara muito de Deus. Ele é católico, ele era atuante na Igreja Católica, e ele nos ajudou. Ele viu aqueles 4 moleques sem noção, assim, e ele nos abraçou, ele nos levou para dentro da casa dele. Eu não sei se a Pan conhece o Sérgio. Ele tinha um óculosinho assim, ele era muito mais velho que a gente.
e ele era da Igreja Católica. E ele falou, olha, vai ter uma campanha da fraternidade. E o tema desse ano é juventude, jovens, onde estão vocês? Alguma coisa assim. E aí ele falou, poxa, será que vocês conseguem fazer uma música para a campanha da fraternidade? Foi aí que começou a banda The End. E aí a gente fez a nossa primeira música. E a gente ensaiava lá na igreja. E a gente não era a banda da igreja, né? Foi assim, a gente era uma banda e o pessoal da igreja nos abraçou. Aí, tanto é que a nossa história é muito engraçada, cara. A gente foi falar com o padre, a gente não tinha onde ensaiar. Aí a gente, cara, onde a gente vai ensaiar? Onde a gente vai ensaiar, cara? Aí a gente olhou a igreja, e era um barracão, a igreja lá no Inopop, ela era de madeira, cara. Hoje tem uma igreja, enfim, tudo, alvenaria, mas era um barracão. E aí a gente foi falar com o padre, cara, era um padre loiro, eu não tô lembrando o nome, padre, eu não lembro o padre agora. E aí a gente falou, oi, seu padre, tudo bem? A gente não era da igreja, a gente não sabia nada. Oi, seu padre. Aí a gente falou assim, oi, seu padre, tudo bem? Você não podia liberar aí pra gente ensaiar na igreja? A gente não tinha noção nenhuma, cara. A gente foi pedir pro padre pra ensaiar funk rock na igreja. E o padre liberou, cara. Ele falou assim, ó, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. O padre assim, ó, eu posso até liberar para vocês ensaiar aqui. Ele falou assim, mas na missa de manhã a gente não tem ninguém para tocar, a missa está muito desanimada. Olha o nosso padre. Era uma permuta, era uma permuta. No tempo do Instagram, ele falou assim, ó, a missa está meio desanimada, ninguém para tocar. Se vocês conseguirem tocar aqui na missa de manhã, todo domingo, eu deixo vocês ensaiarem aqui. Você acredita que a gente fez isso, cara? Olha. E aí, todo domingo de manhã, eu e o Johnny, eu ia tocar violão, e o Johnny tocar bateria na missa. A gente ia virado, cara. Varava noite no rock. Era isso. A passagem dele lá na Católica foi uma permuta. E a gente tem agora, a Pan falou, eu lembro que a gente foi num asilo de criança, não sei se foi num orfanato de crianças com necessidades especiais, foi uma galera, e foi muito legal, foi uma época muito legal. E a gente, na igreja cristã, né, na igreja evangélica, né, a gente também trabalha muito com isso, né, com jovens, de conscientização, de levar os jovens para eles saberem que eles precisam ser atuantes também na sociedade, né, cara? Não é só ficar em casa e assistir no Netflix. Você tem que produzir alguma coisa, você tem que ser alguém, né? Então a gente também faz isso de ir em asilo, em orfanato. E a gente estava com um projeto, a gente teve um projeto aqui de levar alimento para pessoas em situação de rua, né? Moradores de rua. Então a gente conseguiu toda quarta-feira a gente levar ali o alimento, a gente ir lá, e não só o alimento, a gente chegar lá, conversar com as pessoas. Cara, muito mais do que alimento, sabe por quê? Eles precisam de atenção. Sabe por quê? Porque às vezes a gente chegava lá e já tinham ido a uma igreja levar comida. Várias vezes aconteceu isso. O pessoal já trouxe, mas eles pediam pra gente ficar lá. Não pela comida, porque eles queriam que a gente estivesse lá com eles, né? E isso é muito importante. Então a gente já passamos Natal, fizemos um Natal, levamos uma mesa de plástico e fizemos um Natal na rua com eles. E é muito legal. E tudo isso, aí a gente volta lá, de 99, que eu me converti, aí eu voltei mesmo para a igreja, e aí eu voltei para São Paulo. Em 99 eu voltei para a igreja lá no Espírito Santo, mas a minha mãe ficou com problema de saúde e eu voltei para São Paulo. E aí cheguei aqui, era final de 99, cheguei aqui em 2000, já comecei a trabalhar, e em 2001 eu conheci a Edna na igreja que viria a ser a minha esposa. Então, peraí, daí você voltou para São Paulo e aí agora você começou a ir para a igreja com a sua mãe. Lindo. Agora bonitinho. Eu queria ir. Sim. Agora, aquilo que ela tinha plantado lá desde 1990, ela estava colhendo. Você vê como que a vida é assim, é um plantio, né? As coisas não acontecem de um dia para o outro. Então, em 2000, eu voltei para casa. Isso é muito legal, nunca tinha pensado nisso. Eu saí em 97, aí em 2000 eu voltei para casa, assim, focado. Assim, eu quero Deus, eu quero viver a vida de Deus, então eu voltei focado. E aí eu já não ia mais para a igreja porque minha mãe queria, né? Aí eu já tinha a minha vida própria com Deus. E daí, Emerson, esse primeiro processo de ir na igreja é você sentar lá no banquinho. Só como
Visitante. Você tem... Agora não, foi assim, quando eu fui para lá no Espírito Santo, em 99, 98, eu comecei a ir e sentar no banquinho. Eu não conhecia ninguém, eu cheguei lá, eu senti aquele desejo, aquela necessidade de Deus, e aí eu sentei lá e ficava lá. E aí, o passar do tempo, né, o pastor começou a me trazer para perto. O que é Né? perto? E aí, O que é perto? Chamar você para almoçar. Primeiro, tudo bem, quem é você e tal, te conhecer. Aí depois chama para almoçar, para conversar melhor, para saber a sua história. Quem é você? Você veio de São Paulo. Mas você era lá de São Paulo, você já estava na igreja há muito tempo. E aí vai conhecendo, vai trazendo para perto, até que chegou um momento em que ele, que lá na igreja, nessa igreja que eu estava, as pessoas que ajudavam, os pastores, eram os obreiros, né? Que eram aqueles que estavam ali ajudando, os pastores, tudo. E aí ele me perguntou se eu queria ser obreiro, enfim, tem todo um trâmite lá, tem todo um processo. E aí eu me tornei obreiro lá na igreja, lá no Espírito Santo. Certo. Né? E aí, então, quando eu chego aqui em São Paulo no ano 2000, eu já tenho uma função na igreja. Aí você chega na igreja e comunica, olha, eu era obreiro no Espírito Santo, é isso. Exatamente. Aí, eu não me lembro bem, mas eles tinham como é a mesma igreja, então eles tinham lá tipo uma carta de indicação, falando, olha, ele era um obreiro aqui, nunca deu nenhum problema aqui e tal, ele está indo para aí porque mudou de residência e tal, tipo, né, só para falar que está tudo tranquilo. E aí, aqui eu chego em São Paulo como obreiro, em 2000. E aí, já, assim, eu sempre fui muito atuante, né, então, e aí já tinha um desejo no meu coração de não só, assim, de algo mais, ou ajudar as pessoas, enfim, ou de ir mais profundo naquilo. E ali a gente foi, né, aí foi também quando eu conheci a Edna, que ela também era, né, uma obreira na igreja, ela tinha ali exercia uma função de liderança na igreja também. E aí a gente se conheceu e em 8 meses a gente se casou. Rapidão, 8 meses. Rapidão mesmo. Bem rápido. E aí, assim, você ficou sendo obreiro por quanto tempo? Para você passar por um outro processo? Processo, né? Nessa igreja que eu estava, tinha ali um treinamento para um processo ali para se tornar pastor. E ali eu já estava nesse processo todo, né? E eu fiquei, deixa eu ver, de 2000, 2002, né? Eu fiquei de 2000 a 2004, né, nessa igreja. Por várias vezes eu quase, porque ela tinha todo um processo lá, só que lá mudava, enfim, é algo interno deles, lá mudava muito dos líderes, assim, tipo, tinha um bispo, o bispo ficava 1 ano, aí depois vinha um outro. Então toda vez quando o bispo falava assim, prepara os seus documentos, tudo direitinho, né, porque aí vocês vão ser ordenados pastores, tal, e aí quando ele estava tudo preparado, aí mudava o bispo, aí chegava outro. Aí começava do zero, porque ele não me conhecia, não sabia quem eu era, né? Aí começava tudo de novo, até que, enfim, aí foi esse processo, sem problema nenhum. Só que aí, em 2004, Deus nos deu uma outra direção, né? Assim, que era o nosso tempo naquela comunidade tinha chegado ao fim, que era um tempo de algo novo, de um outro processo. E aí a gente a gente acabou mudando de igreja, né, que é para essa igreja onde eu estou já há 18 anos, que é a Comunidade Vida Nova. Em 2004, eu saio da igreja antiga que eu estava, conversamos com os pastores, tudo, eu falei que né, enfim, e aí a gente ingressa nessa outra igreja, na Comunidade Vida Nova. Aí quando você tá ingressa ali, você já ingressa como pastor? Não, porque é uma igreja, assim, muito diferente do que, assim, é uma outra igreja, né? Deus nos levou, assim, é muito legal, assim, o que Deus faz.
ele mudou completamente. A gente era de uma igreja que tinha uma tradição, que tinha assim, um formato de culto, né? As igrejas evangélicas, têm muitas diferenças entre elas, né? Para quem não sabe, existem muitas linhas, né? E então nós éramos de uma igreja e fomos para uma igreja totalmente diferente. E lá nós começamos do zero. Quem determina essa Né? diferença das igrejas? É o líder que determina? Por exemplo, nessa pode andar, tem que entrar de social. A da minha mãe, por exemplo, eu fui criada na congregação, né? Cristã do Brasil. Aí a doutrina essa doutrina, se eu não me engano, deve ser a mais rígida, assim, né? A mais... É rígida, será que é a palavra? Não sei. É a mais dura, né, de obedecer. É aquela história toda ali da congregação, assim, eu não, não consegui ainda. Mas só que eu amo aqui. Eu amo. É um campo muito complexo, né? Aí, quem determina essa? Que nem, eu sempre falando baseado no que eu mais ou menos sei. A congregação cristã existe, né, há trilhões de anos aí também, né? Então, assim, aí foram nascendo as outras igrejas evangélicas. Todo mundo é evangélico, mas cada igreja tem uma diferença. E quem determina essa diferença entre elas? É uma boa pergunta. Eu só preciso ligar uma tomada aqui, que o meu computador está querendo desligar. Vai lá, que eu vou ler os comentários. Só um minutinho, vai. Mas é rapidinho aqui. É aqui, ó, rapidinho aqui. Vê quem tá. Fala com o pessoal, deixa eu ver se tá desligado. Tá, você tá desligando a tomada aí? Gente, os meus comentários. Eu acho que é o Emerson que travou, né? Não, voltou. Voltou. A Edna. Tudo bem, Edna? Boa noite. A gente não vai cantar, Cris. Não podemos cantar. Até porque eu não canto, né? Eu desencanto. Tem problema de direito também, Ivan? Deve não ter, entendi. Né? Se cantar, se tocar músicas assim, dá problema de direito autoral? Você sabe disso ou não? Não. Aqui você fala na live? Não. Até onde eu sei, não. Mas no YouTube dá, né? Qualquer coisa no YouTube... O YouTube tá chato, hein, Emerson? O YouTube, qualquer coisa tá... É monetizando, fala, né? Eles derrubam tudo, né? Sim, o YouTube tá. Tá, voltei. Então... Já a gente vai ter que derrubar. Já. Já vai dar na verdade, deu 1 hora, você acredita? Olha que papo maravilhoso. Como passa. Eu amo. Meu Deus. Então, aí você fala, na hora que tiver que derrubar, tudo, você tá no controle aí. Uns 10 minutinhos, porque senão vai cair e eu perco tudo. Pelo amor, nossa, se eu perder tudo. Tá bom, você que manda. Então, essa questão é uma questão que remete, assim, isso aí entra na história, né? Lá quando o Martinho Lutero, né, ele lutou para que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia, porque naquele momento só as pessoas religiosas tinham acesso à Bíblia, as pessoas não tinham Bíblia em casa. E a Bíblia, ela não era traduzida na língua local. Então, na Alemanha, a Bíblia não era em alemão, na Inglaterra não era em inglês. E aí esse monge, ele lutou para traduzir a Bíblia e para que as pessoas pudessem ter a sua interpretação da Bíblia, né? Não só ali uma palavra oficial de um religioso, enfim, de um padre, de um monge. Então, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Essas diferenças vêm da interpretação? Sim. Infelizmente, porque assim, qual que é a nossa luta como cristão? Eu penso, no meu entender, é a gente ser mais bíblico, o mais bíblico possível. A gente agiu da forma mais bíblica, o mais parecido com o que a Bíblia te diz para ser, né? Só que aí dentro disso precisa de estudo, porque se não há estudo, um erro de interpretação pode ser algo assim crucial, e você
você não concorda com uma outra pessoa, então porque você interpretou de um outro jeito, você vai lá e abre uma igreja da forma como que você interpreta. E isso é muito ruim, porque acaba gerando distorções terríveis, né? Mas, por outro lado, a gente vê também na Bíblia que as igrejas, o apóstolo Paulo foi o maior apóstolo que teve, né? Ele assim, disseminou o evangelho, levou o evangelho, né, para cidades, enfim, para a Europa, para a Ásia. E as igrejas, elas eram diferentes também no tempo do apóstolo Paulo, porque elas tinham a ver com o contexto, elas tinham a ver com o local onde elas estão, né? Então, da mesma forma que todas essas diferenças às vezes podem causar confusão, igrejas que são todas iguais também pode causar confusão. Porque eu estou na periferia de São Paulo, eu estou aqui na extrema zona sul. Então, o povo com que a gente lida é totalmente diferente de uma igreja que vai ali sei lá, em Moema ou no Morumbi. Certo. Não tem como, a gente não é a mesma coisa. Ou com uma igreja lá no Rio Grande do Sul, né, ou uma igreja na Bolívia. E aí você pega e você fecha. Não, a igreja é um organismo vivo. Então eu acredito que também tem muito a ver com o contexto local da igreja, né? Então, por exemplo, o que é saudável? Porque pode acontecer, eu não tenho a menor ideia disso, eu nunca pensei em abrir uma igreja de maneira nenhuma. Nunca pensei mesmo assim. E é punk você ser pastor de uma igreja, não é fácil. Então, a gente já fala por isso. Ser um pastor sério não é fácil. Então, mas pode ser que Deus dê uma direção. Muitas igrejas, a nossa igreja surgiu de uma reunião em casa. O meu pastor e a minha pastora, eles faziam ali uma reunião na casa deles, eles já eram pastores, e ali as pessoas foram se achegando, e ali foi havendo comunhão, e aí aquela sala da casa ficou pequena, e aí, então vamos alugar num lugarzinho maior, e aí alugou um lugar ali para 50 pessoas, o lugar era para 50, mas ainda não tinha 50, e aí daquele lugar já não cabiam mais 50, enfim, isso surge também, mas aí não de uma necessidade de alguém, porque não pensava de uma forma, porque Deus direcionou daquilo. Então, caiu? Voltou. Deu uma travadinha. É ele, pessoal, ou sou eu? Respondem para mim, quem tá vendo, se sou eu ou ele que travou. Bom, eu acho que não sou eu, mas quem estiver assistindo foi o Emerson, tá? Vou chamar ele de novo. Ele ainda não voltou, gente. Estão gostando? Ai, gente, quanta coisa, né? Quanta coisa legal. Eu, pelo menos, estou aprendendo um monte de coisa. Eu tenho um monte de pergunta. Mas eu acho que a gente até poderia derrubar, né? O Instagram não derrubar nessa pausinha aí do Emerson. O que vocês acham? Então, vou fazer assim, ó. Eu vou encerrar para salvar, para eu não perder, tá bom? E vou entrar de novo. Vocês entrem com